Bom dia, fiel, 25 de abril. Bom dia dentro do possível, né. Todo dia o corintiano passa uma vergonha diferente, né, desde da contratação do treinador Cuca, né, por motivos que vão muito além do futebol, e o Corinthians é muito mais que um time de futebol, é um estado de espírito, é o corintianismo, é que tem valores históricos, né. Então o Corinthians, na noite de ontem, na noite dessa segunda-feira, teve a reunião para aprovação das contas do conselho, reunião essa que foi aprovada, né, da última gestão do William Monteiro Alves. O conselho aprovou daquele antigo sistema que vem desde os anos 90, do senta e levanta, e quem é a favor fica onde está, levanta quem é contra, e conta lá foi aprovado, mas as contas foram aprovadas, só que nessa reunião, né, que é proibido gravar, usar celular lá, o conselho que filmar ou gravar, pode ser até processo de expulsão do conselho, enquanto o conselheiro, vou até ler aqui o nome dele para não falar o nome errado, o Luiz Ricardo Alves, que é conhecido como Sidorf, lia, eh se manifestava ali, fazendo perguntas, o Mané da Carne teria feito, eu teria feito porque eu não estava na reunião, né, xingamentos racistas. O que todo mundo sabe é que ele já cansou de fazer xingamentos racistas, misóginos, em grupos do conselho, inclusive a primeira dama, a Janja, né, mulher do Lula, entrou na justiça pedindo indennização de R$ 50.000, porque foi chamado de, eu vou nem repetir, porque tem crianças vendo a live, né, abre aspas, PUTANA, por esse cidadão Mané da Carne, que é uma coisa abjeta no Conselho de Corinthians, que envergonha o corintiano, zero e vezeiro em xingar a mulher, tal, teria tido um comportamento racista contra o Luiz Ricardo Alves, o Sidorf, no 30º DP, na região do Tatuapé, foi lavrado um boletim de ocorrência, né, eu vou colocar para vocês aqui, não dá para ler, que fica pequeno, mas está aqui a cópia do BO que eu tive acesso. Luiz Ricardo Alves, vítima 1, vítima 2, Márcio Moreira de Oliveira, o autor, quem teria cometido, né, a infração de Manuel Ramos Evangelista, que é o nome do Moreira Carne. Eu não vou ler aqui, enfim, histórico do BO, edição criada por uma, enfim, do 30º DP no Tatuapé, compareceram ao presente distrito policial as vítimas Luiz Ricardo Alves e Márcio Moreira diariamente, papapá, qualificados autores, noticiando que no presente data, presente data ontem, né, por volta das 8h30 da noite, se encontraram em reunião do qualificados alhures, noticiando que a presença data é do Conselho Deliberativo do Clube Corinthians, atuada nesta capital, enfim, suspeito Manuel Evangelista, vulgo Mané da Carne, com os dizeres, abre aspas, cala a boca, neguinho. Enfim, neste instante, a vítima, Márcio, pediu para que o investigado os respeitasse, sendo certo que logo em seguida também foi injuriado com os dizeres: cala a boca, neguinho. Ofensas essas que foram presenciadas por conselheiros que estavam na reunião. Tinham cerca de 200 conselheiros na reunião, artes exposto, então foi lavrado esse boletim de ocorrência contra o Mané da Carne, né? Além do Mané da Carne, isso foi durante a reunião que, para surpresa de zero, um total de zero pessoas que conhecem as reuniões do Corinthians e conhecem o comportamento do Mané da Carne, que é o zero e vezeiro em fazer ofensa, machista, misógino, agora racista, né? Bom, como eu acabei de falar, está na justiça um caso da Janja por ele ter ofendido ela com as palavras que eu acabei de dizer, que eu tenho vergonha de repetir. Antes disso, né, também a reunião do Corinthians, três conselheiras, né? Eu vou ler a carta que dá para vocês, está aí, né? Conselheiras Ana Lúcia Tomé, órfão, Suzy Miranda e Renata Ribeiro Rainone. Fizeram um texto dizendo que não somos lacadoras. Estamos aqui convidando vocês todos a refletir, olhem para os lados, percebam bem que este ambiente, vocês conseguem contar nos dedos quantas de nós somos mulheres. Esse ambiente, no caso do conselho. Somos hoje a maioria da torcida, cerca de 53% está dizendo eu, mas imensa, esmagadora minoria em qualquer instância de representação, inclusive no Conselho do Esporte Clube Corinthians Paulista. Sim, o time do povo. O Corinthians ainda precisa olhar para dentro de si e tal. A repercussão da contratação do treinador Cuca não foi a mesma em nenhum clube por passou. Vejo muitas pessoas dizendo, por que só no Corinthians isso causou imensos debates e constrangimentos? Senhores, que aqui estão. Seria o Corinthians um clube como outro qualquer? É claro que não. O Corinthians possui uma história única, não apenas no Brasil, mas no mundo. O maior ativo do Corinthians, aquilo que nos torna diferente, aquilo que nos faz reconhecidos e reconhecidos nos quatro cantos do planeta, não são os nossos troféus, nosso clube social, nosso estádio ou os jogadores que por aqui passaram. O que nos faz especial é a nossa torcida. O Corinthians, ao longo dos anos, se tornou um time
das maiorias, mas também se consagrou como time das minorias, das maiorias numéricas, mas das minorias em termos de representação. É para isso que existimos. Foi para isso que surgimos. Porque o Corinthians é mais do que um time de futebol. O Corinthians é uma causa. Fazemos tudo por amor, amor ao Corinthians. Nosso passado não é uma bandeira, nosso presente não deveria ser uma lição. Vivemos aqui para falar menos do Cuca e mais do Corinthians. Cuca seguirá a vida dele, é passageiro como qualquer outro técnico, jogador, diretor, até nós, conselheiros e conselheiras. O Corinthians é o que fica. O Corinthians hoje não é uma lição. Para além do Cuca, o Corinthians tornou uma decisão que simbolicamente passou a pior mensagem possível. A pior mensagem para as mulheres, a pior mensagem para o mercado, para a sua marca, para seus patrocinadores ou qualquer outra coisa que lhes pareçam mais relevantes do que a nossa dignidade como mulheres. O Corinthians já perdeu. Perdeu mais do que jogo, mais do que uma vaga na próxima fase, mais do que um campeonato. O Corinthians tem perdido o que ele tem de mais valioso, que é o seu caráter. Esperamos sinceramente que não recebamos daqui por diante a derradeira ofensa de dizerem que estamos torcendo contra o Corinthians. Sempre torceremos a favor do Corinthians. Se esperássemos alguma recompensa para torcer para o Corinthians, já teríamos morrido de tanto esperar. Iremos torcer para o Corinthians com o mesmo amor de sempre, carregando o Corinthians em nossos braços. Somos as mães que embalam o sonho e o amor das próximas gerações de corintianos. Somos as filhas de vocês que vão ao estádio e não querem ser ofendidas. E, acima de tudo, nós somos nós mesmas, nós somos mulheres. Se chegamos até aqui foi por imenso amor pelo Corinthians, lutando contra tudo e contra todos. Nós, corintianas, seguiremos a nossa luta, falando aqui por milhões de milhares, por milhões de mulheres. Nós exigimos respeito. Vai, Corinthians. Essa carta foi lida no conselho pelas conselheiras Ana Lúcia Tomé Órfã, conhecida como Ana Lu Tomé, Suzy Miranda e Renata Ribeiro Rainone. Eu li para vocês a carta. Eu peço desculpa para vocês que eu li um pouco chiado, porque as letras são muito pequenas, né? Então eu tive que ler rápido para vocês. Essa carta foi lida no conselho. Eu queria parabenizar aqui a Ana Lúcia, a Lu Tomé, quem eu conheço, a Renata, que eu também conheço, e a Suzy Miranda, que eu não tenho o prazer de conhecer, pelo posicionamento, pela postura. Em relação à Mané da Carne, eu já expressei, não aqui, várias vezes o que eu penso sobre esse cidadão, porque qualquer pessoa que frequenta o Corinthians já viu ele ofendendo alguém e já teve, qualquer jornalista já teve acesso a grupo de WhatsApps do Conselho e que ele xinga com muita frequência mulheres, quem é contrariado. E uma das reclamações é que o Conselho de Ética, que é presidido pelo André Luiz, né, o conhecido como André Negão, que é possível candidato da situação, né, que ainda não declarou, ainda não lançou a candidatura oficialmente, como fez o oposicionista Augusto Melo, mas enfim, a alegação para não levar adiante isso aí é porque isso não é feito no Corinthians, isso é feito em grupo de WhatsApp, que não é oficial do clube e tal, tal, tal. Essas ofensas de hoje, ou supostas ofensas, já que o caso está na polícia, foi lavrado o BO no TSTP, mas ainda não foi julgado, foi feito numa reunião do conselho, ou seja, na instância do clube, dentro do clube, na reunião do clube. Então agora não cabe mais essa desculpa que isso não tem nada a ver com o Corinthians. Espero que o caso seja levado à frente, porque por muito além de Mané da Carne, né? O que fica para o Corinthians é a vergonha, né? Não vai dizer uma pessoa, Manuel Evangelista, foi racista, vai dizer Mané da Carne, conselheiro do Corinthians, agiu de forma racista, enfim, e vai ser julgado por isso. Como está sendo processado pela Janja da Silva em 50 mil pedido de indenização por ter chamado ela publicamente em publicações aí com essas palavras, abre aspas, Putana. É esse o nível desse conselheiro, quem sabe que eu estou dizendo. E aqui eu não tenho um lado político no Corinthians, todo mundo sabe que eu sou torcedor do esporte do Corinthians, desde que eu nasci, nunca menti meu time, nunca fui jornalista que esconde o time, mas não sou sócio do clube, não votarei na eleição, provavelmente no dia 11 de novembro, vai ser em novembro, na primeira quinzena, não foi marcada a data. Normalmente é no segundo sábado, por isso estou dizendo que deve ser no dia 11 de novembro. Não votarei no Augusto Melo, que é da oposição, nem no candidato da situação, seja ele quem for, porque eu não voto, não sou sócio do clube. Ganhe quem ganhar, eu, como jornalista, se estiver exercendo minha profissão, como exerço há mais de 2 décadas, estarei fiscalizando quem estiver no poder, seja ele quem for. Não tenho um lado político no clube, não sou sócio do clube, já fui na infância, né, como dependente do meu pai, frequento desde criança porque era atleta militante ali, filiado no futebol de salão, na época não era nem futsal. Agora, eu como torcedor, sinto vergonha quando eu vejo esse conselho, pessoas tendo essas palavras em reunião de conselho, como eu posicionei publicamente contrário à contratação do Cuca,
eh, primeiro que por posição, né, independentemente de qualquer coisa. Agora, até por lógica, né, você quer resolver o problema do futebol, você compra um problema que não é seu do treinador e traz esse barulho todo para o clube. Não foi, para dizer o mínimo, uma atitude inteligente da diretoria atual. Mas é isso, o Corinthians virou caso de polícia, mais um, né, tem vários casos de polícia no Corinthians. Eu espero aqui abertamente que o conselho de ética do clube, que é presidente pelo André Luiz, abra dessa vez e leve o caso adiante. A apuração vai ser bem simples, já que tinha mais de 200 conselheiros na sala, né, todo mundo viu o que aconteceu, então não tem muito o que apurar, né. Basta dizer se é conivente, se apoia esse tipo de coisa, ou se é contrário, o Corinthians não sujeita esse tipo de papel e expulsa. Isso falando na instância do Corinthians, né. Na instância legal, civil, criminal, tá na polícia, tá no 30º DP, o caso vai adiante, aí já não é problema do Corinthians, né. Mas eu queria me solidarizar, assim, eu sempre acredito na palavra da vítima, com Luiz Ricardo Alves, o conhecido como Sidorf, e também com Márcio Moreira de Oliveira, né? Esses dois conselheiros que foram vítimas, né? Lavraram BO contra o seu Manuel Ramos Evangelista, o Mané da Carne, tá certo? Tá feito aqui o registro do Corinthians na noite de ontem veio o caso de polícia. E para quem está acompanhando o vídeo agora, logo que eu lancei de manhã, nessa terça-feira ainda, né? Toda terça-feira eu produzo eu faço um produzo aqui no canal Blog do Vitão e também na rádio Blog do Vitão, chamado Corinthians na História, que a gente sempre conta um caso da história do Corinthians, é temporal. Já falamos da história do Derby, já falamos da história do Corinthians no Uruguai. Nessa terça-feira, o título é Estado Novo, Pacaembu e o Esporte Clube Corinthians Paulista, né, às 10h30 da manhã, para quem vai vir ao vivo dessa terça-feira. Você pode entrar no canal youtube.com em qualquer momento e conhecer um pouco dessa ligação do Corinthians com o Estado Novo, na época do Getúlio, Pacaembu, como era o Corinthians nessa época, né? Aproveita, para quem gosta do meu trabalho, né, se inscreva no canal youtube.com/blog do Vitão, youtube.com/blog do Vitão, ative o sininho, participe se você puder ajudar com um super chat, tem o Pix aqui para vocês também, se vocês quiserem e puderem ajudar, né? Vou passar aqui embaixo para vocês, aí ó, é o Pix, é o e-mail, né? Chave pixvitorguedes@gmail.com, pixvitorguedes@gmail.com. Tá aí o meu canal, youtube.com/blog do Vitão, se inscreva, ative, ajude. E amanhã, né, quarta-feira, depois de Corinthians e Remo, tem um pós-jogo aqui no canal. Eu espero estar falando de uma classificação do Corinthians, de preferência no tempo normal, para a torcida do Corinthians poder pegar o metrô a tempo, né? Sem ganha o jogo por 3 gols, chega na estação Itaquera o Arthur Alvim a tempo de voltar para casa. Espero que sem tanto sofrimento, já basta a vergonha dos últimos dias, que é muito além da vergonha esportiva, que ganhar e perder é do futebol, o futebol é cíclico, faz parte. Agora, valores não devem ser negociados por nenhum preço, muito menos por resultado esportivo. É assim que eu penso. Eu sou o Vitor Guedes de nome Zelar, e Zelar, claro, vem de ZL. Vai, Corinthians, boa sorte, Corinthians, né? Salvem o Corinthians, né? E que andem os processos e acusações. E eu queria parabenizar também, de novo, Ana Lu, Renata e Suzy. Parabéns, vocês dignificam o Corinthians como as brabas dignificam o Corinthians.